Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo que nós estaremos iniciando neste momento aqui pela live da igreja de Mogi Mirim. Eu espero que você esteja bem e, mais do que tudo, você possa, nesses momentos que nós teremos agora, aproveitar juntos o estudo que nós faremos da palavra de Deus, ok? A todos que já estão adentrando a essa sala, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vejo que há pessoas já conectadas conosco. E a todos os que estão conosco, eu estendo aqui a minha boa noite, a esperança de que você tenha uma ótima semana e principalmente que você possa aproveitar conosco de forma muito especial os estudos que faremos agora neste domingo e nos demais também. Como você pôde perceber, nós falaremos sobre um mesmo tema, embora dividido em três partes diferentes. E eu faço votos para que eu e você possamos estudar juntos e, mais do que isso, possamos crescer juntos, ok? Vejo que o Dorli está presente conosco. Olá, Dorli, boa noite, seja bem-vindo, Deus o abençoe. Vejo aqui também o Saulo e a Josiane, lá de Badibacite. Boa noite para vocês. Badibacite não, perdão. Lá da cidade de Nova Aliança, que frequentam ali a igreja de Badibacite, próximo da cidade ali de São José do Rio Preto. Obrigado por você estar conosco. Vejo também aqui a Janete. Boa noite, Janete. Deus a abençoe de forma muito especial. Faço a vocês, mais uma vez, como sempre, o convite para que vocês não só participem conosco nesse momento, mas, sobretudo, também possam deixar o seu like para que nós possamos acompanhar aí a movimentação de vocês e, principalmente, compartilhe também o link do nosso estudo nessa noite para que mais e mais pessoas possam estar aproveitando esse momento de estudo, reflexão e crescimento no estudo da Palavra de Deus. Vejo também a Denise e o Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Denise. Deus os abençoe. Vejo também o Reginaldo. Obrigado por vocês estarem conosco. Faço aqui uma pequena lembrança, né? Vale aqui uma pequena lembrança. Hoje é aniversário do nosso irmão e amigo Pedro. Que Deus o abençoe, Pedro, de forma muito especial. Pelo que eu vi nas mensagens, creio que seja hoje o seu aniversário, e se assim o for, que Deus o abençoe de forma muito especial. Que você continue sendo essa pessoa digna, uma pessoa dedicada à causa de Deus e, sobretudo, uma pessoa que tem servido a igreja aí em Mogi Mirim, bem como também os irmãos e a causa do Senhor em prol a essa cidade. Que Deus o abençoe também, juntamente com todos aqueles que porventura estiverem aniversariando ou no dia que já terminou ou nessa segunda-feira que já se iniciou. Vejo aí também o Paulo, que também está conosco, a igreja de Laranjeiras de Mogi Mirim. Legal, muito obrigado por você estar acompanhando conosco. Compartilhe esse link com os demais para que nos próximos momentos que teremos, você e eu possamos nos aproveitar e muito do estudo que faremos da Palavra de Deus. Eu preciso aqui fazer um pedido de desculpas, tá? Para todos que estão conosco agora e também para aqueles que porventura vão nos assistir. Na noite do domingo passado, nós tivemos um pequeno equívoco. Eu estava com duas páginas de Facebook aberta, a página da igreja de Mogi Mirim e a minha página pessoal. E no momento em que eu fui entrar para iniciar a live, ocorreu uma pequena alteração e eu acabei entrando na minha live, na minha página, iniciando uma live na minha página pessoal e desconectando a live e a página da igreja de Mogi Mirim, tá? Então, por conta disso, vocês ficaram sem acessar o estudo que fizemos na noite do domingo passado. Agora, logicamente, o mesmo estudo está compartilhado na minha página pessoal. Então, se você quiser acessar o estudo que foi feito na semana passada, no domingo passado, você pode acessar a minha página, está como Vitor de Oliveira Ribeiro. Você pode acessar no Facebook, Vitor de Oliveira Ribeiro, e ali você vai ter então o vídeo da semana anterior, que não foi disponibilizado por um erro meu, né, na página da igreja de Mogi Mirim, ok? Então, a todos aqueles que ainda estão chegando, sejam todos bem-vindos. Vejo que a Ellen também que está conosco. Deus abençoe, Ellen, que você nesta noite, juntamente com todos os demais, todos nós possamos nos alinhar na palavra de Deus e dela poder usufruir as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Nesta noite, nós vamos falar sobre a identidade de Jesus. E o objetivo, a nossa intenção, a nossa oração a Deus
é que esse tema, de tão importante que é, nós possamos o dividi-lo em 3 partes. Então, nesta noite, nós estudaremos a primeira parte sobre esse tema, né, a identidade de Cristo. No do próximo domingo, estudaremos o segundo tema, então você não pode perder nem o estudo de hoje, nem tampouco o estudo da semana que vem. E no próximo domingo, não hoje, hoje inicia o primeiro, próximo domingo, o segundo estudo, e ainda o próximo, nós teremos o terceiro e último estudo dessa série, onde nós estaremos estudando um pouco daquilo que podemos acessar, daquilo que podemos entender sobre a identidade de Jesus, ok? Essa é a nossa intenção. É lógico que não vamos conseguir cobrir todo o conteúdo relacionado a Jesus, e eu pessoalmente confesso que falar sobre a Bíblia é sempre um desafio. Mas pregar sobre a pessoa de Jesus, para mim, pessoalmente, é um desafio ainda maior. Porque você, logicamente, está falando sobre a própria pessoa de Cristo. E mais do que isso, você está falando sobre aquele que é a base, o fundamento e o autor da nossa fé. Então, é com toda a reverência e com todo o respeito à Bíblia e principalmente à pessoa de Cristo que nós vamos, nesta noite, estudar um pouco sobre esse tema. Vejo aqui também a Silvelena que está conosco. Obrigado por estar conosco, Silvelena. Ela é uma das minhas cunhadas, minhas cunhadas. A Vieira Machado também está conosco. Danilo Castilho, obrigado pela sua presença entre nós aqui. Seja muito, muito bem-vindo. Muito bem, eu quero convidar você para que juntos, como sempre, nós possamos, nos minutos agora que temos, buscarmos diretamente a reflexão da palavra de Deus. E é lógico que para isso nós vamos, antes de tudo, antes de abrirmos a Bíblia, nós vamos buscar a Deus em oração. E eu quero convidar você, como sempre temos feito, e quero estender aqui o convite também a Dora, que já está conosco aqui também. Boa noite, Dora. Que você possa, e juntamente com todos os amigos, aonde quer que você estiver, que você possa fechar os seus olhos e se dirigir a Deus em oração nesse momento que oramos. A Elizabeth está conosco também. Obrigado, Elizabeth. Boa noite. E eu quero então convidar você. Nós vamos abrir a Bíblia, mas antes, aonde quer que você esteja, da maneira como você estiver, se você puder nos acompanhar nesta oração, incline a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, ok? Santo e eterno Deus, Deus Criador do céu e da terra, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, neste momento nós nos dirigimos a Ti na qualidade de Teus filhos, mas também reconhecendo a nossa pecaminosidade, a nossa limitação e as nossas faltas. Mas queremos nesta noite nos aproximar do Senhor no intuito sincero de, ao abrirmos a Tua palavra, sermos conduzidos através dela à compreensão da Tua vontade para a nossa vida. Nessa noite nós estudaremos sobre a identidade de Jesus e o quanto isso impacta a nossa vida presente e, mais do que isso, impactará a nossa vida futura, uma vez que cremos que logo mais em Cristo teremos vida eterna junto de Ti. Por isso, nessa noite rogamos, agradecidos pela vida, agradecemos pela saúde, agradecemos pela Bíblia, agradecemos pela liberdade física e espiritual que ainda temos de acessá-la, estudá-la e, sobretudo, crescer junto da compreensão dela. Agradecemos pelo cuidado e a proteção que tem dispensado a cada um de nós, bem como pela graça e misericórdia que todas as manhãs têm sido estendidas a nós. Agradecemos também, como já dissemos antes, pela bênção de o Senhor ter concedido mais um ano de vida ao nosso irmão e amigo Pedro. Obrigado por todas essas bênçãos e todas essas benesses que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nesta hora, como já dissemos antes, queremos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e nela sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, mediante a iluminação do Senhor, a compreensão daquilo que o Senhor nos tem reservado. Para tanto, peço que em nome de Jesus, o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoe os pecados que temos cometido contra Ti e contra o próximo. Lava-nos por meio do sangue do Cordeiro e nos conceda ser batizados por Teu Santo Espírito, de modo que Cristo Jesus esteja em nós e nós em Cristo Jesus. Agora, perdoados em nome de Cristo, queremos, Senhor Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento e coração a entender que Cristo Jesus, o mesmo que esteve neste mundo, andou entre os homens, é o Filho de Deus. É aquele que não somente ouve a nossa oração, mas sobretudo intercede por nós diante de Deus e prepara as bênçãos que nós tanto necessitamos.
Ajuda, Senhor Deus, para que a nossa fé na palavra de Deus, e mais do que isso, na pessoa de Cristo, seja fortalecida, uma vez que Ele é não somente o autor, mas sobretudo o consumador da nossa fé. Concede a cada um de seus filhos, onde quer que eles estejam, independente de qual seja a situação ou circunstâncias que eles estejam enfrentando, que através dos momentos que vamos passar agora, e principalmente do estudo que faremos, a fé de cada um de nós seja fortalecida a ponto de permitir que o Senhor faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Concede-nos a tua graça, acalma o nosso coração e dá-nos a tua paz nesses momentos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ao último dos evangelhos descritos na Bíblia, Evangelho de João. E nesse evangelho em específico, nós vamos, durante esses próximos 3 domingos, a começar por hoje, estudar um único capítulo. Mas, logicamente, como sempre aqui nós repartimos com você, a Bíblia é um livro magnífico, um livro que nos traz diversas instruções e informações preciosíssimas. E um único capítulo da Bíblia daria para nós falarmos aqui durante todo esse próximo semestre. Mas nós vamos tentar resumi-lo da melhor maneira possível, extraindo dele as lições que nós podemos obter para a nossa vida espiritual, prática, para a nossa vida de forma geral, para o nosso crescimento. O capítulo ao qual nós vamos estudar é o capítulo de número 9, João, o Evangelho de João, capítulo de número 9. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia nesse momento, no Evangelho de João, capítulo de número 9. Eu não sei se você está usando a sua Bíblia no seu aplicativo, de repente no seu celular, ou a sua Bíblia física. Independente de qual seja o meio pelo qual você vai acessar, ou de repente você está impossibilitado de abrir a Bíblia, mas vai ouvi-la neste momento. Então, acompanhe conosco a leitura que faremos. Nós vamos ler o capítulo 9 do Evangelho de João, a partir do verso de número 1. Nós vamos, nesta noite, do verso de número 1 até o verso de número 16. Essa é a primeira parte do nosso estudo sobre a identidade de Jesus. Acompanhe comigo a leitura. Na minha versão eu leio da seguinte forma. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Verso 3, disse então Jesus: Nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, disse Jesus. E ele complementa: Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. E ele continua o relato. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa ou enviado. Verso 8. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto, ou melhor, ao final diz: o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então agora o verso 8. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto o mendigo perguntaram: Não é este mesmo o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram então aquele homem. Ele então respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Essas foram as palavras dele. Verso 12. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem então? E ele respondeu: Não sei. Mas o verso 13 e 14 dá sequência e diz o seguinte: Levaram aos fariseus o homem que fora cego.
Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a sua visão. O homem então respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei, e agora eu vejo. Verso 16. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E fechando essa sessão, o texto diz: E houve divisão entre eles. Esse é o texto. Para mim, como disse em outras ocasiões também, esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Não porque simplesmente trata, ou não porque majoritariamente trata sobre a pessoa de Jesus e seus atos principalmente, mas sobretudo porque dentro do capítulo 9, à medida que nós desenvolvermos essas 3 etapas do estudo, você vai perceber que a compreensão e o entendimento sobre quem é Jesus e o que ele é e faz na nossa vida, ele vai crescendo, ele vai se avolumando, vai tomando corpo, vai ficando cada vez mais denso e mais compreensivo também, porque o mesmo capítulo trata de um homem chamado Jesus. Mas mais do que isso, nós vamos ver no próximo estudo, nós vamos ver um profeta chamado Jesus. E por fim, no terceiro e último estudo, nós vamos ver o Deus chamado Jesus. Mas neste momento, eu quero me ater com vocês a esse contexto, o contexto em que acabamos de ler. Note, quando você vai ao livro de João, você vai se deparar com uma realidade bastante diferente e diversificada dos demais evangelhos. Você conhece bem a palavra de Deus, você tem os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles contêm as mesmas, praticamente as mesmas histórias, os mesmos relatos, com pouquíssimas diferenças pela ótica de cada um daqueles que não somente viu, não somente presenciou ou não, mas também relatou os eventos. Então são parecidos, mas não são idênticos, porque são os mesmos eventos sendo vistos de óticas diferentes. Mas o Evangelho de João, ele destoa esse contexto, essa realidade, essa sincronia de eventos que vinham sendo tratados um após o outro, de óticas diferentes. O Evangelho de João tem uma outra realidade. Quando você inicia o Evangelho de João, a leitura, o estudo do Evangelho de João, você vai se deparar com a declaração de que Jesus, ele é Deus. Ele estava com Deus no princípio e ele participou, segundo João, de toda a criação, uma vez que nada do que foi feito sem ele se fez. Então a tônica do livro de João é demonstrar a seus ouvintes quem é Jesus. E mais do que isso, deixar claro e de forma inequívoca que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. Essa é a ênfase de todo o livro. Ao passo que toda a discussão em volta de Jesus é essa. Quando você observa em específico os capítulos 7, 8 e 9 do Evangelho de João, você vai se deparar com uma pergunta, com uma questão. Como um homem tão simples pode ser o Messias? Como uma pessoa como eu e você, tente se colocar na realidade no momento em que aqueles homens viviam, no primeiro século da era cristã. E você agora, de posse dos livros do Antigo Testamento, vê nas profecias bíblicas que o Filho de Deus viria. Deus andaria entre os homens e ele se colocaria como alguém como nós. Mas você, um judeu do primeiro século, está esperando o Messias não como um sofredor, como diz Isaías 53, mas como um rei vitorioso, aquele que se sentaria no trono de Israel, aquele que viria da linhagem de Davi e que subjugaria
o Império Romano. Essa era a visão, esse era o contexto em que o povo de Israel vivia, e esta foi uma das questões que trouxe tão grande embate e tão grande contraste entre o Jesus que eles esperavam e o Jesus que eles tinham. E essa pode ser muitas vezes a minha e a sua dúvida. O fato é que eu preciso te contextualizar dentro desse momento histórico para que você e eu possamos entender a identidade de Cristo Jesus. Note bem, o Evangelho de João foi escrito próximo ao final do primeiro século. E nesse contexto, nesse métier, havia ali um litígio, havia ali diversas ondas contrárias, diversas ondas complexas em relação a quem era Jesus. Eu quero destacar aqui para vocês algumas questões importantes para que você entenda qual é a discussão que nós estamos entrando neste momento. O Evangelho de João foi escrito dentro de um contexto onde havia uma heresia que estava sendo permeada já naquele contexto do final do primeiro século e principalmente no segundo século, dentro da igreja cristã. E nós aqui estamos agora falando sobre o gnosticismo. O gnosticismo tinha como base a busca pelo conhecimento. Eles criam que se você alcançasse o conhecimento daria a você possibilidade de salvação. É lógico que eu estou te explicando aqui de forma bastante resumida, e vale a pena você tirar um tempo em um momento oportuno para ler um pouco sobre as heresias que existiam no primeiro século. E então você vai compreender ainda melhor a maneira como aqueles que estiveram em contato com Cristo tinham a sua visão, tiveram os seus dilemas, os seus problemas. O gnosticismo era um deles. A ênfase no gnosticismo era que havia uma dicotomia, uma separação entre matéria e espírito. E você vai compreender isso no decorrer do estudo. Eles entendiam que havia uma separação entre a carne e o espírito, entre a matéria e o espírito. A carne era sempre vista como má e o espírito era sempre visto como bom. E você vai entender aonde nós queremos chegar. Além do gnosticismo, podemos também destacar o docetismo. O docetismo foi uma outra ideia herética que foi introduzido no contexto do primeiro século e também alcançou a igreja cristã. O docetismo, assim como o gnosticismo, alinhava-se no que dizia a respeito ao fato de que eles não criam que Jesus Cristo havia andado entre nós com um corpo físico. Na ideia do docetismo, aquele que havia sido morto na cruz, o corpo de Cristo morto na cruz, não era o mesmo corpo, não era o mesmo Cristo que outrora havia andado entre os homens, outrora havia feito milagres. Ou seja, havia um contexto no primeiro século onde as pessoas não criam de fato e de verdade que aquele Jesus que esteve entre eles era de fato um ser humano, era de fato um homem. Note que havia uma mistura de conhecimentos, uma mistura de saberes, e tudo isso, ao invés de levar as pessoas a Cristo, mais os afastava do Senhor. E mais do que isso, colocava em xeque, em dúvida, a verdadeira identidade de Cristo Jesus. A ponto que, ainda no primeiro século, mas com mais influência ainda no segundo século, levantou-se um homem por nome Marcion. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Marcion, ele tinha a ideia de que deveria reescrever o cânon bíblico. E na sua concepção, ele via no texto do Antigo Testamento, em comparação com Cristo, dois Jesus, ou dois deuses diferentes. Ele via um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Na mente e na filosofia de Marcion, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que maltrata, um Deus que pune. E o Deus representado por Jesus no Novo Testamento era um Deus amável, um Deus querido, um Deus que andava entre os homens, um Deus que queria a salvação do homem. Percebe? A dicotomia, a trama, a separação, o problema que tudo isso traz à compreensão de quem é Cristo, a tal ponto de que hoje, quando você e eu lemos a Bíblia, muitos de nós, e eu já encontrei várias pessoas com essa dúvida, eles perguntam o seguinte: Vitor, mas o Deus representado no Antigo Testamento é o mesmo Deus apresentado por Cristo no Novo Testamento?
A Bíblia nos diz que é. Mas na mentalidade, no senso comum, as pessoas entendem que não. E você vai compreender isso. Voltando ao texto, você então tem um contexto onde a identidade de Cristo é então questionada. Então, no capítulo 6 do livro do Evangelho de João, você encontra Jesus desde o capítulo 6, mas com maior ênfase a partir do capítulo 7. Jesus tentando mostrar para as pessoas daquele contexto, naquele meio de confusão e falsas teorias sobre o próprio Deus, quem ele era. Então, no capítulo 6, no verso de número 51, você vai encontrar Jesus iniciando um diálogo com o povo. E nesse diálogo, já a partir do verso 35, mas não só no verso 35, também no verso 41 e no verso 51, Jesus volta ao passado e tenta trazer à mente daquele povo que agora o ouve que ele era o mesmo que havia aparecido para o povo de Israel no Antigo Testamento. E ele diz, eu sou. Verso 35 do capítulo 6. Verso 41 do capítulo 6. Verso 51 do capítulo 6, ele diz, eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Vocês precisam me reconhecer. Vocês precisam fazer um link entre o Deus que esteve com vocês no deserto, o Deus que se apresentou a Abraão, Moisés e a todos os patriarcas, sou eu. Eu sou o mesmo. Vocês precisam entender isso. E esse mesmo Deus veio até aqui habitar entre vocês e trazer a vocês salvação. No capítulo de número 7, Jesus continua a sua discussão, mas agora com maior ênfase, porque nós estamos num contexto de festa judaica. Esta é a última festa no calendário judaico do ano. É a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Nesse período, diz o Antigo Testamento, o povo de Israel se juntava. Lembre-se, havia 3 festas específicas que o povo de Israel havia a necessidade de se juntar em Jerusalém, e essa era uma delas. Essa ocorria pouco depois da festa ou do dia da expiação. Então todo o povo se dirigia para Jerusalém para ali celebrar não só a colheita, não só as bênçãos que Deus havia dado, mas principalmente relembrar que durante os 40 anos do deserto, Deus acampou com eles. Eles viveram em tendas, eles viveram em cabanas. E nessas cabanas, Deus estava com eles. Deus era a provisão, Deus era o cuidado, Deus era a palavra, Deus era o pão da vida, como Jesus havia dito. E durante esse período de festa, Jesus então vai ao templo. E ao ali estar, as pessoas começam a questionar quem é esse homem. As pessoas queriam saber, será que esse é de fato o Messias? Será que ele é de fato o Filho de Deus? Ou será que ele é um charlatão? Será que ele é mais um que vem nos apresentar a palavra de Deus, dizendo ser o Filho de Deus, mas não o é? Todo o capítulo 7 é arquitetado, é construído em cima dessa temática, a ponto de que você mesmo pode acompanhar na sua Bíblia. Um dos subtítulos do capítulo 7 é o seguinte: é Jesus o Cristo? A própria Bíblia, para que facilite a nossa leitura, nos traz aqui uma interrogação, uma pergunta. É de fato Jesus o Cristo prometido pelos profetas? É de fato Jesus aquele que deveria vir? Essa era a dúvida. E você então vê no discorrer do texto todo um questionamento, um embate entre Cristo, o povo e os sacerdotes, os líderes, os fariseus. Eles queriam entender, eles queriam saber, você de fato é Jesus? Mas nós sabemos quem é você. Você é filho de José. Você cresceu numa carpintaria, você não estudou nas escolas dos rabinos, você não estudou nas escolas dos mestres fariseus. Quem é você? Você nós conhecemos, você é filho de Maria, nós conhecemos os seus irmãos, nós sabemos de onde você veio. E a Bíblia diz, e eles então batiam nessa tecla, que quando o Messias vier, nós não saberemos de onde ele veio. Então quem é você? Se você é de fato Cristo, por que então você não está usurpando, você não está tomando o trono que era de Davi, o trono que de fato então, segundo as suas palavras, deve ser seu?
Quem é você? Essa era a grande questão. E o povo então questiona, o povo se pergunta, e eles querem saber, eles querem entender. No capítulo de número 8, no verso 12, Jesus ressalta e mais uma vez cria um link com o Antigo Testamento e aponta ao povo quem ele é. E ele diz, verso 12 do capítulo 8, estando novamente falando novamente ao povo, Jesus lhes disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca, diz Jesus, andará em trevas, mas terá luz da vida. Jesus está tentando colocar na cabeça do povo que está ouvindo a sua voz de que ele não é ninguém a não ser o Filho de Deus. Ele é aquele que deveria vir, é aquele que foi prometido, é aquele homem simples descrito em Isaías capítulo 53, que deveria levar sobre si as nossas enfermidades, que deveria, mais do que isso, andar entre nós e nos apresentar a via, o caminho da salvação. Ele era Jesus. Mas o povo, quanto mais ele se dizia ser o Cristo, mais então o povo questionava. O povo então se perguntava. Havia na mente do povo uma dúvida. Será que esse é de fato Jesus? E ele continua dizendo, quando você vai ao capítulo de número 8, no verso de número 46, Jesus então, quase que sem mais argumentos, descreve ao povo o seguinte: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Por que você não crê? Mas então, diante deste contexto, agora chegamos ao capítulo de número 9. E com esse início, ou com essa primeira parte do estudo, eu quero levar você à reflexão desse contexto completo. Depois de toda essa sequência de discussão de quem era Cristo, de qual era de fato a identidade de Jesus, Jesus poderia ter usado vários textos do Antigo Testamento para de fato, de verdade, mostrar que ele era Cristo. Ele poderia, mais do que isso, ele poderia ter dito ou declarado para o povo uma parábola, uma ilustração, para de fato, de verdade, levá-los a compreender que ele era Jesus Cristo. Mas ele fez algo melhor. O texto diz que ele se ausenta por algum momento do templo, aonde estava o epicentro da discussão de quem ele era, e traz consigo seus discípulos. E ao saírem do templo, a palavra de Deus os diz, eles passam por um lugar e Jesus vê um cego. Como disse a vocês, esse texto é repleto de lições importantes. A primeira delas é a que nós acabamos de ler. Se nos detivéssemos nesse texto somente nesse ponto, daqui poderíamos tirar uma lição especial para mim e para você. A lição é a seguinte: Jesus sai da confusão do templo, de onde estavam questionando se ele era de fato Cristo, aonde estavam sendo questionada a sua identidade como Filho de Deus, e ele passa por um caminho. E naquele caminho ele vê. Note, ele encontra alguém que não podia ver. A palavra de Deus ela é muito clara e simples, e aqui fica uma primeira lição para mim e para você. Deus o vê, aonde quer que você estiver. Aonde quer que você esteja agora, o que quer que você esteja fazendo, independente de qual seja a circunstância ou situação que você esteja enfrentando, Deus vê você. Mesmo que você não possa vê-lo. Essa era a situação. Havia aqui diante de nós, um homem cego de nascença, ele não pode ver, mas Cristo o viu. E mais do que isso, Cristo entendeu qual era a sua realidade e se utilizou da sua realidade, da realidade daquele homem, para então entregar de forma clara e inequívoca uma belíssima lição ao povo. O texto continua e diz o seguinte: seus discípulos então perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou,
Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Note, lembre-se que nós falamos aqui um pouco sobre o gnosticismo, o docetismo, e mais do que isso, colocamos aqui também o caso de Marcion, que acreditava que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, cruel e duro. O Deus do Novo Testamento já não era dessa maneira. Aqui você encontra vestígios, lampejos dessa realidade. O povo de Israel, no contexto do Novo Testamento, quando tiveram a oportunidade de se encontrar com Cristo, eles tinham em sua mente, não só o povo, mas também os discípulos de Cristo, a noção de que Deus castiga os nossos pecados ainda nesta realidade, neste mundo, nesta vida. E eu quero ler um texto para você. O texto é do livro Desejado de Todas as Nações, e a versão que eu leio aqui é a versão condensada. Então estou na página de número 276. Na página 276, Ellen White nos traz aqui uma informação importantíssima que pode hoje trazer conforto e alento para o seu coração e para a sua alma. Falando sobre este contexto, Ellen White diz assim: os judeus, em geral, acreditavam que o pecado é castigado nesta vida. E ela continua: Satanás, o autor do pecado e de suas consequências, tinha levado o povo a considerar que a doença e a morte procediam de Deus. Se alguma grande aflição caísse sobre alguém, aquele indivíduo ficava com o fardo de ser considerado um grande pecador. E ela continua: este ponto de vista preparou o caminho para os judeus rejeitarem a Jesus. Eles olhavam para aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, como alguém castigado por Deus atingido e também afligido. Nesse texto ela faz uma correlação com Isaías 53, verso 4. Note, Ellen White está dizendo que naquele contexto os judeus acreditavam piamente que Jesus castiga os nossos pecados e erros ainda nesta vida. Em outras palavras, aqueles discípulos estão dizendo o seguinte: bom, se aquele homem nasceu cego, então ele pecou. Ou então os seus pais pecaram, porque Deus diz que ele castiga. Lembra-se do texto do Antigo Testamento? O Antigo Testamento diz, tanto nos mandamentos quanto em outros relatos, que Deus tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e daqueles que o obedecem, mas ele traz a punição, a consequência do pecado, até a 3ª e 4ª geração. Isso é um ponto importante para que eu e você entendamos. Quando nós, de alguma maneira, confundimos as ações de Deus, de alguma maneira, ao mesmo tempo, descaracterizamos, desconstruímos a identidade do Deus em que cremos. Os discípulos e muita gente entre nós hoje acredita que Deus castiga. Então eles dizem o seguinte: bom, eu preciso obedecer a Deus porque Deus deve ser como um policial que está olhando o que eu faço, esperando que eu erre, esperando que eu cometa algum erro contra a lei, para que então ele me castigue, e não só me castigue, castigue também os meus filhos, a minha família. Deus não age desta forma. Você consegue entender? Deus não age assim. Deus pode perdoar pecados. Você precisa crer nisso, independente de qual seja o seu pecado, independente de qual seja a sua falha, independente de qual seja o seu erro, Deus perdoa os pecados de todo aquele que volta-se para Ele. O que muitas vezes Deus pode não fazer é retirar a consequência do nosso erro. Então aqui eu quero trazer um exemplo para que isso fique bem claro. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica, se você faz uso de entorpecente, se você faz uso de fumo ou de seus derivados, ou de qualquer outro tipo de alimento, ou de qualquer tipo de substância que possa trazer algum mal ao seu corpo, muito provavelmente as sequelas dessa ação serão sentidas pelos seus filhos e pelos filhos de seus filhos. Note, nós não estamos falando que se você beber, Deus vai castigar você e vai castigar os seus filhos. Nós não estamos dizendo isso.
A Bíblia não diz isso, o Espírito de Profecia não diz isso, mas a Bíblia nos deixa claro que se você errar contra Deus e errar contra o seu próprio corpo, você pode, com certeza, colher as consequências. E não só você, também os seus filhos e aqueles que vierem depois deles. Então aqui Jesus traz algo importantíssimo. Quem então pecou, Senhor, para que aquele homem pudesse vir ao mundo cego? E Jesus então diz, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. E ele completa dizendo, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou, disse Jesus, a luz do mundo. Você consegue entender? Jesus é a luz do mundo. Se você em sua mente tem alguma dúvida de quem é Jesus, ele é o pão. Você consegue entender? Ele é o conforto, ele é o consolo, ele é a luz do mundo. Ele é aquele que pode trazer paz e descanso neste momento. Ele é aquele que pode te atribuir perdão, justiça. Ele é aquele que pode dar a você conforto, paz e, mais do que isso, esperança. Não só agora, mas, sobretudo, esperança de uma vida eterna. Esse é Jesus. O homem simples que andou entre nós, que era e é o Filho de Deus. Mas o texto continua e diz o seguinte, tendo então dito isso, Jesus gospe no chão, mistura terra com saliva e aplica então aos olhos daquele homem. Nós poderíamos falar muitas e muitas horas sobre este contexto, mas nós vamos adiante, porque o contexto do texto vai nos levar a compreender um pouco mais sobre quem é Jesus. E ele então diz àquele homem, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. Quando você lê de forma bastante cuidadosa o Evangelho de João, você vai ver diversas vezes Jesus dizendo o seguinte, eu fui enviado por meu Pai, eu fui enviado ao mundo, eu vim para ajudá-los, eu vim para trazer paz, conforto, salvação, cura, alívio, perdão e vida eterna. Eu fui enviado por meu Pai. E aqui, ele envia aquele que era cego a um tanque sob o nome de enviado. O homem então vai, lava os seus olhos que agora se encontram untados por um barro feito pela própria saliva de Cristo. E quando ele retorna, ele já não está mais cego. Você consegue entender? Quando ele ouve a voz de Cristo e atende a sua ordem, ele vai. E naquele momento ele não lava somente o seu rosto, mas retira de sobre si a sua enfermidade. E quando ele retorna, diz o texto, ele retorna vendo. E aí inicia a grande questão. Os vizinhos daquele homem, o vendo, perguntam o seguinte, bom, peraí, nós conhecemos aquele cego que muitas e muitas vezes foi encontrado à porta do templo mendigando, mas esse homem que agora vem olhando, vendo todas as coisas e mais do que isso, louvando o nome de Deus, este não pode ser o mesmo. O texto diz o seguinte, seus vizinhos que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam, é ele mesmo. Mas outros diziam, não pode ser ele. Mas ele, diz o texto, insistia com eles, sou eu mesmo. Note o que o texto está dizendo para mim e para você. Do capítulo 6 ao capítulo 8 do livro e do Evangelho de João, a discussão é, será que este é de fato, de verdade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que deveria vir para trazer perdão, graça e salvação ao povo, trazer salvação à humanidade? Será que esse é Jesus? Agora Jesus se utiliza da história desse cego, ou desse ex-cego, para ensinar uma lição ao povo. E a mesma realidade que Jesus havia outrora enfrentado, ele, o cego, agora está enfrentando. As pessoas então questionam, será que esse é o cego que nós
Muitas vezes ajudamos com as nossas esmolas, porque ele mendigava à porta do templo. Outros diziam, não, não pode ser ele. Mas ele mesmo dizia, eu sou. Eu sou aquele cego. Então, diz o texto, verso 10. Como foram abertos os seus olhos? Interrogaram ele. E quando agora o interrogam, ao contrário, ou ao lugar de ele indicar em detalhes quem fora aquele que abriu os seus olhos, ele diz de forma muito sábia o que aquele que abriu os seus olhos lhe fez. E ele responde no verso 11, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles então lhe perguntaram, onde está então esse homem? Nós queremos conhecer esse homem que lhe abriu os olhos. E ele disse, eu não sei onde ele está, mas ele me abriu os olhos. Note, a preocupação daquele homem ex-cego não era aqui, neste momento, querer dedicar tempo a decifrar aqueles que o interrogavam, qual era a natureza de Cristo, qual era a sua origem, se ele havia vindo de Deus ou não. O fato é que ele se encontrou com um homem e esse homem curou os seus olhos. Então, diz o texto, que ele foi interrogado, não só por aqueles que o conheciam, mas também pelos fariseus. E no seu interrogatório, ele volta a dizer, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, verso 15, e me lavei, e agora vejo. Jesus aqui, o Jesus homem, interrogado ou questionado por aqueles, está sendo aqui colocado não por aquele que conhecia todas as coisas, aquele homem que havia sido cego não sabia de fato, de verdade, todas as coisas sobre Jesus, mas ele sabia que um homem havia tocado seus olhos e ele havia voltado a ver. E ao contrário de tentar explicar as teologias ou filosofias de quem era Cristo, ele mostrou àqueles que o interrogavam os atos de Jesus. Os atos de Jesus testificaram quem ele era. Você consegue entender? Os atos de Jesus, daquele homem simples, outrora interrogado para que soubessem quem ele era de fato, de verdade, demonstra quem ele é. E o contexto do texto diz o seguinte, alguns dos fariseus então disseram, esse homem não pode ser de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros então perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E tal foi a dúvida, tão grande foi a interrogação, que diz o texto, e com isso finalizamos o estudo de hoje, houve divisão entre eles. Quem é Jesus? Quem de fato é esse homem simples que anda entre nós? Será que ele é mais um falsário? Será que ele é mais um entre os homens? Ou será que de fato e de verdade ele é o Cristo a quem nós aguardamos? Há uma ilustração muito bonita que procura de alguma forma ilustrar aquilo que Jesus fez por nós. E diversas vezes eu já ouvi essa ilustração, e você provavelmente também já ouviu. A ilustração diz o seguinte, que um homem queria, ou melhor dizendo, um homem tinha um aquário, e toda vez que ele ia lançar comida aos seus peixes fugiam, toda vez que ele se aproximava do aquário, os peixes se afastavam dele. Então ele, resumidamente, queria entender como, de fato, ele podia se aproximar dos peixes e interagir com eles de modo que aqueles peixes pudessem entender que ele os amava. A única alternativa que ele encontrou foi: você precisa se tornar um peixe, entrar no aquário, viver com eles, andar com eles, falar a língua deles, entender como eles pensam, como eles agem, o que eles esperam, o que eles gostam. Você precisa ser um com eles. Você precisa ser um com eles.
E quando você vai ao mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, e com isso quero encaminhar a conclusão dessa reflexão dessa noite, você encontra, de fato, de verdade, a materialização desta ilustração. O texto diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e esta era a luz dos homens. A luz que brilha nas trevas, e as trevas não a podem derrotar. Mas o texto vai adiante, no verso 10 é dito: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você consegue compreender isso? Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas a minha esperança, o meu desejo, a minha oração para você é que você consiga entender quem é Jesus. Jesus não é um colega, Jesus não é um amigo. Jesus não é simplesmente um homem que andou entre nós. Não é simplesmente um profeta, não é simplesmente alguém que fez benesses ao povo. Ele é mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. E é por esta razão, é por este motivo que você pode se aproximar dele. Porque um dia, compreendendo a minha e a sua realidade, a minha e a sua necessidade, ele se fez homem e veio habitar entre nós. Andou entre nós, para que eu e você pudéssemos ver naquele homem a própria divindade. Deus é e sempre foi, enquanto esteve entre nós, completamente homem. E por ser completamente homem, ele conhece você. Ele sabe como você se sente quando é magoado. Ele conhece o sofrimento quando você é afligido. Ele sabe o peso da dor. Ele sabe como machuca viver neste mundo. Ele andou entre nós. Os seus pés foram empoeirados pela poeira deste mundo. E mais do que isso, ele sofreu o pecado ou a consequência maior do pecado que deveria ser colocada sobre mim e sobre você. Portanto, ele entende você quando você chora. Ele entende você quando você acorda durante a noite desperto por um problema que você ainda não conseguiu resolver. Ele compreende a sua dor quando o seu filho sai de casa e você está preocupado se ele vai voltar ou não. Ele te entende porque ele é homem como eu e você. Você consegue entender? Mas ao mesmo tempo, ele é, de fato e de verdade, o Deus Todo-Poderoso. Aquele ente da Trindade que se dispôs a vir a este mundo e de forma vicária, substitutiva, como propiciação para o meu e o seu pecado, ele subiu à cruz e ali foi crucificado, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é, de fato, o Filho de Deus, aquele que hoje se coloca à direita do Pai, diante de um período do juízo investigativo e está intercedendo por mim e por você. Você consegue entender isso? Você precisa crer nisso e, mais do que isso, se apegar a isso. Porque se Jesus, de fato, é um homem, você deve ouvi-lo. Mas se, mais do que isso, Jesus é um profeta, como veremos no próximo estudo, você deve segui-lo. Mas mais do que isso, se Jesus é Deus, você deve adorá-lo. Você consegue entender isso? Eu vou repetir. Se Jesus é simplesmente um homem, você deve ouvi-lo. Se Jesus é um simples profeta que andou entre nós e nos apresentou a palavra de Deus, você deve segui-lo. Mas se ele é Deus, como a palavra de Deus nos assegura, você deve mais do que ouvi-lo, você deve mais do que segui-lo, você deve adorá-lo. Você deve render-se a ele.
Você deve se colocar a seus pés e você deve entregar a Ele a sua vida. Você consegue entender isso? Você pode ser como, ou pode estar passando um momento como aquele cego, aonde, ou melhor, como aquele ex-cego, aonde você não compreende tudo sobre Cristo, mas você pode dar razão para os atos que Ele tem realizado na sua vida, na vida daqueles que estão ao seu redor. Por isso, creia no nome de Cristo e entregue a sua vida a Ele. O meu pedido é que você nos acompanhe, não somente no estudo que estamos finalizando agora, mas também no estudo do próximo domingo, onde estaremos expandindo um pouco mais sobre a compreensão sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele pode fazer na sua vida. Mas mais do que isso, nos acompanhe até o final, porque você vai ver, de fato, de verdade, qual foi a compreensão máxima daquele homem sobre Cristo e qual foi a reação e a mudança completa, os resultados da mudança completa da vida dele através da pessoa de Cristo Jesus. Eu quero convidar você neste momento a uma oração. E nesta oração, eu quero que você, de fato, de verdade, repense, analise, compreenda quem tem sido Jesus na sua vida e o que de fato ele precisa ser para que a sua vida seja transformada como a daquele homem foi naquele dia. Feche seus olhos onde quer que você esteja e acompanhe-nos nessa oração. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, Deus Criador e mantenedor do céu e da terra, ajuda-nos, ó Pai, para que por meio do estudo da Tua Palavra e da compreensão passo a passo, dia a dia, daquilo que o Senhor nos reservou, que a nossa mente seja vertida e o nosso coração aberto à compreensão de que Jesus, o Jesus que nós conhecemos através da Tua Palavra, não é um Deus dicotômico, não é um Deus diferente do Antigo Testamento, ao contrário, é o mesmo Deus de graça, misericórdia, bondade e amor, que chamou o povo de Israel ao arrependimento e que agora, através de Cristo, chamou os seus filhos no Novo Testamento e hoje continua nos chamando a voltar. Que nós possamos entender que o mesmo Deus de amor, de misericórdia, de graça e de bondade também é um Deus de justiça. O Deus de justiça que hoje nos chama com amor e nos dá tempo oportuno para voltar a Ele. Porque um dia, esse mesmo Deus que nós daqui estamos estudando há de voltar a este mundo, mas não mais como um Deus misericordioso e gracioso, mas como um Deus juiz, que há de trazer condenação ao pecado. O Senhor tem nos mostrado dia a dia que está nos dando tempo e oportunidade para que nós possamos entender quem é o Senhor. E mais do que isso, para que uma vez entendido quem é o Senhor, nós possamos usufruir das bênçãos e dos atos que o Senhor tem feito em nossa vida. Mais do que isso, Pai, nessa noite nós te pedimos que o Senhor nos ajude, para que o Senhor, segundo a tua misericórdia e graça, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, pois muitos de nós temos agido e nos relacionado com o Senhor como qualquer outro, menos como Deus. Nos ajude a entender que o Senhor é um como nós, mas mais do que isso, é aquele que é acima de nós e que estendeu a sua mão até nós para nos levar à sua própria posição. Portanto, para essa semana, oramos para que o Senhor nos conceda uma semana de vitória. Nos dê discernimento e sabedoria para ouvirmos a tua voz, seguirmos os teus caminhos e, mais do que isso, que nós possamos adorá-lo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a percorrer toda essa semana ao teu lado e que cada um de nós seja guardado e protegido pela tua mão poderosa, de forma que possamos sentir os atos do Senhor em nossa vida e possamos ter a nossa fé fortalecida na pessoa de Cristo Jesus. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso e acompanha-nos a cada um onde quer que estejamos. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. A todos vocês que nos acompanharam até este momento, que Deus o abençoe. A outras pessoas que entraram no decorrer do estudo e a todos vocês, muito obrigado pela sua companhia e presença. E que você possa ter sido abençoadíssimo por aquilo que nós iniciamos a estudar agora. E que você esteja conosco no estudo que faremos através da pregação do pastor Gideal na próxima quarta-feira, no estudo da lição no sábado pela manhã e também no culto no sábado e, de forma especial, nos acompanhe e esteja conosco no próximo domingo, onde estudaremos a segunda parte deste capítulo esplêndido que nos mostra a identidade de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana de vitória.